A paz do Senhor. Glória a Deus. Hoje nós estamos dando continuidade à série A Casa Está Cheia, mas Deus ainda quer mais. Estaremos ministrando o segundo sermão desta série que Deus tem colocado aos nossos corações. Antes da gente começar a orar, antes da gente começar a pregar, eu gostaria de orar. Cadê? Deixa eu ver se me enviaram aqui. Ariela. Vamos colocar de pé? Vamos orar pela Ariela. Ela tem 15 dias de vida e está internada, é neta da nossa querida irmã Ana Lúcia. Amém? Vamos orar por ela? Levante as suas mãos nos céus. Querido Deus e Pai, queremos entregar, Senhor, a Ariela nas suas mãos, Senhor. Meu Pai, Tu és o médico dos médicos, Senhor. Meu Pai, os médicos podem até dar um diagnóstico que nos assusta, que nos amedronta, Senhor. Mas a nossa confiança está em Ti, Senhor. Meu Pai, toma esta criança nas Tuas mãos, Senhor. Reestabeleça a saúde desta criança, Senhor, meu Pai. Meu Pai, que ela possa sair desta situação, Senhor. E os pais, Senhor, receberem alta juntamente com esta criança, Senhor, levar para casa. Senhor, nós cremos no impossível, Senhor. Nós cremos, Senhor, não importa se está na UTI, não importa em que situação esteja essa criança. Nós acreditamos com fé, ó Deus, que Tu pode realizar um milagre. Realiza um milagre em nome de Jesus. Amém. Ainda. Me informaram que esqueceram uma chave no banheiro das mulheres. De alguém? É sua, minha filha? É da Vitória. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 4. Evangelho escreveu São Marcos, capítulo 4. Evangelho escreveu São Marcos, capítulo 4. Quem achou, diga glória a Deus. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Evangelho escreveu São Marcos, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 20. Mais uma vez, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Em pouco tempo, uma grande multidão se ajuntou ao seu redor. Então ele entrou num barco e assentou-se, enquanto o povo ficou na praia. Ele os ensinou contando várias histórias na forma de parábola, como esta. Ouçam, um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outra semente caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 70 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção.
Mais tarde, quando Jesus estava sozinho com os 12 e os outros que estavam reunidos ao seu redor, perguntaram-lhe qual era o significado das parábolas. Ele respondeu: a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas uso parábolas para falar aos de fora. De modo que, mesmo que vejam o que faço, não perceberão, e ainda que ouçam o que digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Então Jesus disse: se vocês não entendem o significado desta parábola, como entenderão as demais? O lavrador lança a semente ao anunciar a mensagem. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e a toma deles. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e, sem demora, a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam os outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por causa de outras coisas, não produzindo fruto. As que caíram em solo fértil representam os que ouvem e aceitaram a mensagem e produziram uma colheita 30, 60 ou até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Amém? Senhor Deus e Pai, conduza-nos ao Espírito Santo neste momento em que estaremos ministrando a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, por favor. Nós estamos ministrando uma série que tem como tema A casa está cheia, mas Deus ainda quer mais. E dentro dessa série, nós colocamos alguns temas, e um dos temas que nós colocamos foi o segundo sermão que nós vamos ministrar nesta noite, tem como tema: aqui é o seu lugar para crescer. Diga isso para alguém: aqui é o seu lugar para crescer. Nós observamos o ministério de Jesus e percebemos que ele nunca desperdiçou uma oportunidade de revelar o coração de Deus aos homens. Ele ensinava nas sinagogas, nas casas, nos caminhos, à margem do mar, em todo lugar onde havia pessoas sedentas por esperança, Jesus ensinava. Nós vamos ver que Jesus não veio apenas trazer informações sobre Deus, sobre o reino de Deus, sobre o Pai. Ele veio revelar o reino de Deus e chamar pessoas para uma nova realidade de vida. Por isso, muitas das vezes, ele ensinava por meio de parábolas. As parábolas eram ali não eram apenas histórias bonitas, ou ilustrações simples, elas eram verdades espirituais profundas, com grande ensinamento. Nós vamos ver que elas eram capazes de revelar coisas maravilhosas, não apenas ouvindo, e ela revelava quem se permitia ser ensinado através daquela palavra. Nós vamos ver que em Marcos, nós encontramos Jesus sentado à beira-mar ensinando uma grande multidão. E aquela multidão era formada por pessoas diferentes. Haviam pessoas curiosas, enfermos, religiosos, pessoas quebrantadas, pessoas quebradas,
pessoas buscando respostas, pessoas que buscavam no coração o desejo de encontrar algo que pudesse mudar a história delas. Então Jesus começa com uma frase maravilhosa os seus ensinamentos. Eis que o semeador saiu a semear. E é interessante perceber que Jesus não começa falando sobre a colheita. Ele começa falando sobre a semente e sobre o semeador. Porque o reino de Deus toda grande colheita, nós vamos ver que no reino de Deus, ela começa com uma semente aparentemente pequena. Jesus vai falar sobre o grão de mostarda. Se tiveres fé como um grão de mostarda, tu dirás a este monte, lança-te ao mar, e assim ele será feito. E Jesus vai dizer assim, assim como um grão de mostarda é a menor de todas as sementes, e é suficiente para que se transformar numa grande hortaliça, numa grande árvore, Jesus vai dizer assim, assim é a fé, ainda que ela seja muito pequena, ela é capaz de mover coisas grandiosas. Jesus está falando de uma semente pequena. Então nós vamos ver que antes de uma vida ser transformada, alguém precisou lançar uma semente, uma palavra. Antes de uma família ser restaurada, alguém precisou ter coragem de falar de Jesus. Antes de alguém chegar à presença de Deus, muitas das vezes existiu uma oração silenciosa, um convite, uma conversa, um gesto de amor. O reino de Deus funciona através de sementes. Uma semente parece pequena nas mãos de quem planta, mas carrega dentro dela um potencial para uma grande árvore. E se ela gera uma grande árvore, aquela árvore vai gerar muitos frutos. Nós vamos ver que essa grande verdade que aprendemos com Jesus, nós vamos ver que Deus trabalha através de pessoas que entendem que a missão não termina quando ela entra na igreja. Na verdade, ali é o começo de um novo processo, de algo grandioso que Deus tem para realizar nas nossas vidas. A igreja nunca foi chamada apenas para reunir multidões, mas para formar discípulos à imagem e semelhança de Deus. A história da igreja primitiva nos mostra isso claramente. Os primeiros cristãos compreenderam que o evangelho não poderia ficar limitado ao espaço do templo. A fé precisava alcançar as casas, os relacionamentos, as famílias, o ambiente de trabalho, os vizinhos. Aonde estivesse alguém que recebeu a boa semente, alguém que teve disponibilidade de ser ensinado, ali há um grande potencial para uma transformação em Cristo Jesus. Nós vamos ver que a semente da palavra, é a semente que transforma os corações. Marcos capítulo 4, versículo 14, vai dizer, o semeador semeia a palavra. A primeira e principal semente do reino é a palavra de Deus. Ela é a nossa base. Olha, nós podemos aqui ter muitos métodos, aqui nós podemos ler muitos livros, aqui nós podemos ter muitos autores maravilhosos, professores, mestres, doutores, pastores, mas a primeira semente na vida de todo cristão é a palavra. Se não tiver palavra, é como uma semente em terra pedregosa, que não produz profundidade. E se não tem profundidade, não tem estrutura. Se não tem profundidade, não suporta, porque se não tem estrutura, não suporta as coisas da vida, as dificuldades da vida. Você quer ver uma coisa? Quem aqui hoje foi uma luta para chegar aqui?
Agora, se eu perguntar aqui, cada um de vocês, quem está passando luta, quem está passando dificuldade, todos nós aqui estamos. E as dificuldades só é diferente uma do outro. Talvez uma um pouquinho mais parecida, mas diferente. Todos em grandes dificuldades. Mas entenda uma coisa: se você não tiver raízes profundas na palavra de Deus, é como ter raízes. Já viu, esses dias eu vi um vídeo de um homem que resolveu semear um grão de arroz. E ele colocou aquele grão, não é uma lâmina de microscópio, não. Ele botou, eu esqueci o nome. Ele botou num vidrinho, como se fosse uma tampa, e ele botou ali um pouquinho só de água e botou uma películazinha de terra. Não havia muita terra. E ele ficou ali vendo como aquele grão ia se desenvolvendo. E o grão se desenvolveu, criou raízes. Só que quando o grão não encontrou mais terra, ele simplesmente morreu. Assim somos nós. Quando nós não nos dedicamos a conhecer a Deus através da sua palavra, porque deixa eu te falar uma coisa, a maneira como nós temos de conhecer a Deus não é através dos louvores maravilhosos que a gente canta aqui. A maneira como nós temos de conhecer a Deus não é somente através da palavra que eu ministro aqui às quartas-feiras, não. Você não pode ficar limitado a isso. Você tem que ter uma vida diária. Você tem que fazer que nem os crentes bereanos. Você tem que ouvir aquilo que eu estou ensinando e você tem que ir lá conferir para você não ser levado por qualquer situação. Você tem que, para você criar raízes profundas, entenda, nunca na natureza você vai ver uma outra árvore chegar e falar assim, vem cá que eu vou pegar e vou afundar suas raízes. Aquela semente que está em desenvolvimento é responsabilidade dela afundar a raiz dela, e mais fundo que ela puder. Só que para isso, a palavra de Deus é essa semente. Os nossos corações é que é o terreno. Agora, se for um terreno pedregoso, é um coração que encontra resistência. É um coração que encontra resistência. É aquele coração que só vale a verdade dele, ou que não se permite, ou que não aceita. Ou aquele coração superficial, sabe de quê? Que ele só fica com aquilo se for um pastor famoso da internet que falar. Aí vale. Agora, se for o seu pastor, não vale. Se for você lendo a Bíblia sozinho na sua casa, não vale. Entenda uma coisa, quando Filipe encontra o eunuco na estrada de Gaza e ele está ali lendo os rolos de Isaías, ele não está com alguém do lado dele lendo os rolos de Isaías, ele está lendo os rolos de Isaías e aí Deus, vendo ali uma oportunidade, trouxe Filipe para aquela situação ali em Atos dos Apóstolos. Quando Filipe chega naquela situação, Filipe vê aquele homem lendo os rolos de Isaías, aí ele vira e fala assim para aquele homem, tu está entendendo o que você está lendo? Aí ele fala assim, não estou entendendo porque não há ninguém que me explique. Entenda uma coisa, só dá para explicar aquilo que você lê, aquilo que você estudar. Só dá para ajudar a sua raiz a aprofundar se você tiver interesse de aprofundar essa raiz. Caso contrário, se você só vem aqui às quartas-feiras e só ouve a palavra às quartas-feiras, não vem na escola bíblica dominical, não vem no culto de domingo, na sua casa não tem um tempo dedicado ao Senhor, e esse tempo dedicado ao Senhor, deixa eu abrir aqui um parêntese, aqui o tempo é um momento de oração com Ele. E esse momento de oração, eu não estou convidando, desafiando você a tirar horas de oração, não.
Eu estou convidando você a fazer, sabe o quê? A orar o quanto você conseguir orar. Se você tem dificuldade de orar, sabe o que você faz? Pega um caderno, anota. Não usa o bloco do celular, não, porque o celular é uma distração moderna. Usa o bloco. Não usa o bloco do celular, não. Pega um caderno, uma folha de papel e anota as suas orações. Anota os seus alvos de oração. Anota, eu quero orar pela minha casa. Eu quero orar pelo meu trabalho. Eu quero orar por aquela pessoa no meu ambiente de trabalho. Eu quero orar por isso daqui. E quando chegar no dia seguinte, você pega o papel de novo e fala assim, deixa eu ver pelo que eu orei ontem. Ah, sobre isso. Sabe por quê? Quando a gente faz isso, a gente se torna firme e constante. A gente precisa saber o que a gente quer hoje e manter o que a gente quer hoje amanhã e depois da manhã também. O problema é que hoje a gente quer uma camisa azul. É cinza essa. A gente quer azul, mas amanhã a gente quer uma laranja. E depois da manhã a gente quer uma roxa. Só que a gente ainda nem tem a cinza. A gente ainda nem já se esqueceu. Já se esqueceu daquilo que a gente começa, a Bíblia diz que Salomão vai escrever o seguinte, olha, melhor é o fim das coisas do que o início. Você tem que terminar aquilo que você começou. Ore até que você alcance aquilo que você está levando para Deus. Mas para você manter um foco, se você perde o foco facilmente, faça um caderno de oração, faça algo de oração, nem que você tenha que fazer, trancar na sua casa, numa mala, num armário com chave, para que ninguém saiba a sua oração, tudo bem, mas faça alguma coisa. Por quê? Porque essa raiz, ela precisa ser profunda. A segunda semente que a palavra nos apresenta é a semente do amor, a semente que abre portas. João capítulo 13, verso 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Antes de muitas pessoas ouvirem uma pregação, elas precisam experimentar o amor de Deus através de nós. E, queridos, eu sei, não é fácil. Não é fácil. Às vezes não é fácil, às vezes é cada coisa que nos provoca. Às vezes nós somos provocados a chegar no nosso limite. E eu não sei você, mas eu sou assim. E o tempo todo eu tenho que estar em vigilância, porque eu vou de 0 a 100 muito rápido. Então eu tenho que estar o tempo todo ali vigilando. Eu tenho que estar o tempo todo vigilando. Agora, ó, eu sei, amor, você falou para não falar, mas eu vou falar. Botaram um raio de um quebra-mola agora que é mais alto que o sangue de Jesus tem poder. E aí, de repente, eu passei naquele negócio, e aí a Hélida falou, amor, está fazendo um barulho. Daqui a pouco, no carro, aí daqui a pouco o meu sogro parou, está fazendo barulho. E eu estou me controlando para falar, não quero saber de barulho. Não, às vezes nós somos provocados, não é intencionalmente. Não é a intenção do outro, às vezes, nos provocar. Mas, às vezes, nós não estamos no nosso melhor momento. E aí é nesse momento que nós, mais do que nunca, somos provocados por Deus. Por Deus. A amar. A amar. A exalar esse amor, a pegar esse amor e transbordar ele sobre a vida do outro. Porque esse amor foi transbordado sobre nós. E sabe como nós transbordamos esse amor? A maneira como nós tratamos uns aos outros. E diga-se de passagem que a régua de Deus é assim, olha, a maneira como a gente trata quem não tem nada para nos oferecer é que vai exatamente identificar se temos o amor de Deus ou não nas nossas vidas.
Porque amar alguém que tem alguma coisa para nos oferecer é fácil. Por exemplo, essa semana agora, dia 12, sexta-feira, é dia dos namorados. É ou não é verdade? Quem está namorando, né, vai querer marcar o seu ponto. É ou não é verdade? E tem gente procurando namorado até sexta-feira. É ou não é? Meu Deus, eu tenho que arrumar alguém até sexta-feira, até amanhã, meia-noite, para garantir o bombom. Tá, não vá por esse caminho. Não vá por esse caminho. Não vá por esse caminho. Esse é um caminho trágico. Nada é mais devastador do que a carência, porque a carência nos coloca em lugares que a razão jamais nos levaria. Então, nós temos que tomar cuidado. Porque, às vezes, nós somos provocados e, nessa provocação, se a gente não vigiar, nós somos tirados do nosso lugar de razão, nós somos tirados do nosso lugar de filho de Deus e deixamos de amar, de demonstrar este amor. E esse amor, ele não pode ser demonstrado só com palavras. Dizer eu te amo é fácil. O desafio é colocar em prática. Você quer ver o seguinte? Nós precisamos montar 7 cestas básicas. 7 cestas básicas, quando a gente fala assim, nossa, parece até que a gente quer montar um estoque de alimento, não é? Não, são 7 famílias que precisam da nossa ajuda. São 7 famílias que estão contando com o nosso pouco. Com o nosso, pastor, só posso doar 1 quilo de arroz, só posso doar aquilo que eu peguei. É com isso que essas famílias estão contando. E a Bíblia diz que o amor, ele não seja só de palavras, ele não seja fingido, mas que ele aborreça o mal, que ele seja com obras, que ele seja com práticas diárias. Esse amor, ele precisa começar a transbordar, sabe aonde? Dentro da nossa casa. É o primeiro lugar, porque é lá que nós mais somos desafiados. Porque na frente de quem você se desnuda, é na frente de quem você tem coragem de dizer coisas que naturalmente para o seu chefe, para outros na rua, para o seu pastor, para o conhecido, você não diria. Porque, vamos lá, se você tratasse o seu patrão da maneira como você trata o seu cônjuge, você estaria despedido ou empregado? Na maneira como você trata o seu filho e você tratasse o seu patrão, você estaria empregado ou desempregado? Da maneira como você trata seu pai, sua mãe, você estaria empregado ou desempregado? Entendeu que nós deveríamos refletir sobre isso? Porque há um amor derramado sobre nós, há um amor que ele não veio simplesmente dizer assim, ó, porque eu amei o mundo de tal maneira que eu vou ver aí se eu disponibilizo o meu filho. Não, ele entregou o seu filho. Ele demonstrou isso com atitudes. Não, esse amor que a gente diz, eu te amo. Mas esse eu te amo seletivo, quem você escolhe, quem ama, desculpa. Esse não é o amor de Deus. Não é o amor que Deus espera de nós como cristão. E você sabia que esse exemplo começa aqui pelo altar? Começa pelo altar, ele não começa daí para cá. Ele já começa assim, ó, pastor não escolhe ovelha. Não quer saber se a ovelha é legal, se a ovelha é complicada, se a ovelha é assim, se a ovelha é assada. Não. Jesus é um modelo. Gente, Jesus é um modelo extraordinário. Porque ele pegou Mateus, que era cobrador de impostos. Não tem aí um político aí que ele é rotulado como taxado, não sei o quê, não tem aí? Que tudo quanto é negócio de imposto que tem, jogam na conta dele, é ou não é verdade? E ele fala com maior naturalidade que vai lançar mais um imposto, é ou não é verdade? Não é assim?
ele não é odiado, profundamente odiado por causa dos impostos, porque alguém tem que pagar a blusinha da Shopee, porque tem que pagar não sei o quê. Não que a gente não tenha que pagar a blusinha, mas porque a gente tem que pagar o imposto a mais, não é assim? O pessoal não está aí revoltadíssimo por causa disso? Você acha que ele vai ser eleito, pelo menos para síndico? Não vai, porque ele é cobrador de impostos, é ou não é verdade? Mateus provavelmente era odiado nesse nível. Aí sabe o que Jesus faz? Vem e me segue. E se esse irmãozinho lá, que está lá, que é o cobrador de imposto moderno, se ele resolver aceitar Jesus, com que amor nós vamos amá-lo? Entendeu? Amar, desculpa o termo, amar quem é uma mosca morta, é fácil. Amar quem faz nossas vontades, é fácil. Amar quem não pega no nosso pé, é fácil. Amar o nosso sangue, é obrigação. Mas bem-aventurado quando amardes aqueles que vos perseguem. É esse daí, aquele que, sabe? Aquele que está pisando no nosso pé e fala assim, ô querido, o que foi? Está gostando? Não estou gostando, mas deixa eu te falar. Mas por que então você está assim? Eu falei assim, eu estou assim porque é a graça de Deus. É a graça de Deus. Eu falei assim, é a graça de Deus. Eu não olho para você como obstáculo, eu não olho para você como o adversário, eu olho para você, sabe como que? Um instrumento de Deus para mim, para Deus me transformar em alguém melhor. Se você começar a andar por aí armado para a vida, se prepare, que o que você vai encontrar é outras pessoas armadas para a vida e dispostas à briga. Nós recebemos um ministério, o ministério da reconciliação, o ministério da paz, o ministério do amor. Essa é uma semente importantíssima. A outra semente é a semente da oração, semente que prepara a colheita. Mateus capítulo 9, verso 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Antes da igreja crescer em Atos dos Apóstolos, ela estava reunida em oração. Que coisa maravilhosa, todo culto aqui, os jovens se reúnem no final do culto para tirar um período de oração. Que coisa maravilhosa, olha, o nosso culto começa às 19 horas, às quartas-feiras. Mas não começa às 19 horas com louvor, começa às 19 horas com oração. Às 19h30 a gente entra com louvor congregacional. É um curto período, é 30 minutos de oração. Jesus disse para os discípulos assim, vocês não podem orar comigo pelo menos 1 hora? Jesus declarou assim, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Você está querendo, o diabo está te sufocando, te perturbando. E diga-se de passagem que o diabo usa pessoas. Ele usa pessoas e usa com uma perícia, com uma habilidade, meu Deus do céu. É dificílimo. Você olha para a pessoa assim, você fica com vontade de dizer, né? Eu sei quem está aí. E a verdade é que a gente sabe, ou não é verdade? Tem umas situações que a gente olha e fala assim... Eu contei aqui, uma vez aqui para você, um irmão que virou para mim e falou assim, se eu pudesse eu te dava um monte de facada. Eu falei assim, eu sei quem está aí. Está falando que eu estou endemoniado? Eu falei assim, ou ele está em você ou você está nele. Porque tem pessoas que é assim, ou não é verdade? Tem pessoas que não basta só o demônio entrar nelas, elas entram no demônio. É verdade. Porque surge umas coisas
umas paranoias, umas ideias, uns sentimentos que não é Deus. E fica difícil até acreditar que o diabo teve aquela ideia sozinho. Só que aí a gente precisa entender uma coisa. Jesus disse, essa casta de demônio só sai com jejum e oração. Tudo bem, né? Provérbios diz assim, pega o camarada aí, que é inconsequente, que é teimoso, que é terrível. Não dá ouvido para ele não, porque o que ele merece é uma surra. E se a gente pudesse, a gente dava ou não dava? Ainda bem que nós habita o fruto do Espírito Santo de Deus. Aí nós somos bem-aventurados pacificadores. Nós somos, diga para a pessoa que está ao seu lado para fixar, você é um pacificador. Deixa eu falar. Você não pode ser sabor pacificador. Você precisa ser pacificador. Por mais que você esteja sendo provocado, porque, olha, meu Deus do céu, como a gente precisa orar. Porque a pessoa provoca, o diabo entra na pessoa, a pessoa entra no diabo, e depois ela fica assim, mas eu não sei por que você está assim. Não precisava disso tudo. Nossa, eu não sei por que você reagiu dessa maneira. Não foi nada demais. Fala mesmo, está amarrado, Jesus, está amarrado. Toda dissimulação, todo cinismo, está amarrado. Porque só pode ser o diabo. E aí essa casta de demônio só sai com o quê? Você acha que deixa eu te falar, o demônio ele pode até se manifestar, se estribuchar, sabe? Quando alguém manifesta, a gente vê assim a pessoa estribuchando, quase levantando, parece aquele filme Exorcista, quase levantando assim pela parede, não parece? Que a gente acha que vai fazer negócio. Eu já estive num culto que o demônio foi jogando os bancos tudo para o alto. Mas eu conheço pessoas que o demônio manifesta nela através da falsidade. São dissimuladas, são mentirosas. Semeiam coisas, contenda, tristeza. E aí, como é que sai isso? Irmão, sábado de manhã, 9 horas da manhã, tem tabernáculo. Jejum e oração. Vem em jejum e oração. Vem para cá, missionária Adriana vai dobrar o joelho aqui, juntamente com a equipe, vai estar de joelhos dobrados, vem dobrar o joelho, vem orar, porque essa caixa de pastor, se eu pudesse, Deus deixasse, meu dinheiro desse, não dá. Deus não vai te amarrar na cruz e não vai botar um prego a mais. Você que precisa carregar essa cruz e precisa decidir como vai reagir. Porque a Bíblia diz assim, olha, irai-vos, mas não sentir raiva, Gabi. Se irar é natural. Até Deus se irou. O que não pode é dar lugar à ira, é deixar a ira assumir o controle. Então, entendam uma coisa, essa casta aí, só com jejum e oração. E a oração é uma semente, mas ela é uma semente que ela vai se aplicar para tudo na nossa vida. A oração é uma semente invisível, mas que produz frutos visíveis. Existem pessoas que ainda não chegaram à nossa igreja, não chegaram ao nosso PGM, mas estão sendo alcançadas pela oração de alguém. Oração prepara o terreno, porque há batalhas que não vencemos com estratégias humanas, mas com dependência de Deus. Todo grupo que quer crescer, toda pessoa que quer crescer em qualquer área da sua vida, a primeira estratégia que ela precisa ter na vida dela é oração.
A outra semente é a semente do discipulado, a semente que multiplica o reino. É a semente, pastor, eu ainda não tenho um discipulador. Você precisa de alguém que caminha com você, de alguém que, quando o seu ego inflar, ele fala assim: sedes humildes. Vamos aprender do Senhor, porque Ele é manso e humilde de coração. Você precisa de alguém, quando caminhar com você, e fala assim: olha, legal, é isso aí, não desiste não, não desanima não, vamos orar por isso. Sabe por quê? Não dá para ficar saindo por aí contando a nossa vida para todo mundo, não. Você precisa ter alguém de confiança, alguém de Deus para caminhar do seu lado. O problema é que a gente vive aí nas orações, vive aí nos cultos, aí no final do culto cerca lá a irmã da oração, cerca lá o pastor, cerca lá não sei quem, cerca lá não sei quem, cerca lá não sei quem, e ao invés de aceitar alguém na nossa vida como cobertura espiritual. E entendam uma coisa: cobertura espiritual na sua vida não é alguém que vai mandar na sua vida, que você vai ligar para essa pessoa e falar assim: eu devo sair de casa de guarda-chuva, de tênis ou sapato. Não é alguém para virar para você e dizer o que você tem que fazer. Cobertura espiritual não é isso. Cobertura espiritual é alguém que vai te direcionar. Olha, vamos orar. Qual é essa sua dificuldade? É essa a sua dificuldade? Olha, eu não vou dizer para você o que você tem que fazer. Vamos buscar em oração. Vamos buscar na palavra. Vamos buscar um conselho de alguém que possa nos orientar. Vamos orar. É isso. Não é alguém que vai governar a sua vida. Não é um best friend, não é alguém que você se sente na obrigação de convidar para as suas festas, porque se você não convidar, ela vai se sentir ofendida. Discipulado vai muito mais além. Discipulado é imprimir a identidade de Cristo no outro e não a nossa identidade. Deus não precisa de um monte de Fábio por aí. Esse Fábio aqui é só ele. É só ele. Agora, Deus também não precisa de um monte de Paulo, de Douglas, de Aline, de Joana. Deus não precisa de um monte de Asaf. Deus não precisa de um monte. Não, Deus precisa de você. Que você entenda quem Ele é. E que nós venhamos imprimir a imagem de Cristo Jesus nas pessoas. Nós vamos ver que quando a gente ensina sobre o lugar para crescer, nós vamos ver que a palavra de Deus diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 42, e todos os dias no templo, nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42. É a semente da palavra. O templo era um lugar de celebração, mas as casas eram lugares de cuidado, de comunhão, de discipulado. Pastor, eu ainda não tenho um PGM, eu quero fazer parte de um PGM. Pastor, eu quero fazer parte de um ministério. Pastor, eu quero estar inserido na vida da igreja. O que eu faço? Você não pode ser só um frequentador de igreja. Você não pode ser só alguém que ocupa uma cadeira. Você não pode ser só alguém que não vem a um culto, não vem 2, 3 cultos, aí o pastor manda mensagem ou alguém liga para você: fulano, você está sumido da igreja. Não, você é alguém que precisa entender o seguinte: não dá para mim caminhar sozinho. Não dá para mim seguir a jornada que Cristo me propôs sozinho. Eu preciso todos os dias me reunir no templo. Eu preciso, o culto, tem culto aqui toda quarta-feira, eu preciso estar no culto. Tem culto domingo, eu preciso estar no culto, a menos que seja uma questão de enfermidade ou de trabalho. Mas se a gente não tem prazer de cultuar, de estar na casa do Senhor, se a gente não tem prazer de dizer como Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Queridos, a minha esposa sabe disso, eu viajo, eu fico planejando já a minha volta para mim estar no culto.
E não é que eu não descanso, não, eu vou descansar, mas eu gosto de estar no culto, eu gosto de estar cultuando, eu quero cultuar. Há uma alegria em cultuar, em estar na presença do Senhor, estar reunido com os meus irmãos. Olha, eu dou graças a Deus quando alguém não me convida para ir pregar em algum lugar, no dia de culto. Eu fico olhando assim, ai meu Deus, tomara que não seja quando alguém fala assim, vou te levar lá para pregar lá na minha igreja, Fábio. Aí eu falo assim, Jesus, que não seja no dia de culto na minha igreja. Tem gente que quer ir, e tudo bem, nada demais, Deus abençoe. Mas isso sou eu. E eu não estou aqui colocando uma coisa que eu vou exigir de todo mundo, não. Eu entendo, chamados precisam ser desenvolvidos. O meu chamado é esse, é pastorear, é cuidar. Eu então quero estar perto, eu quero estar acompanhando. Não é fiscalizando. Não. Mas eu gosto de me reunir no templo. Meu Deus do céu. Olha, eu entendo perfeitamente quando Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu entendo perfeitamente, Asaf. Da hora eu falo assim, eu fico naquele negócio assim, ninguém me impeça, ninguém me segura, ninguém me atrapalhe de chegar, ninguém me atrase. Olha, eu tenho que estar tal hora na igreja, se arruma aí. E isso é tão notório que você quer ver uma coisa, por exemplo, meu sogro, eu sempre levo e deixo ele na igreja, lá em cima, e venho para cá. Irmãos, 6 horas ele já está arrumado. Porque ele sabe que se eu botar o pé no portão e ele não estiver pronto, eu vou para o culto. Agora, se ele vai, mas eu vou para o culto, eu quero ir para o culto. E você? Quando é o dia do PGM? Quando é o dia da EBD? A consagração. Às vezes eu fico triste quando chega o dia da consagração e o maior número de pessoas que está aqui são pessoas de fora. É verdade ou mentira, missionária? São pessoas de fora, quando nós poderíamos estar nos reunindo no templo. Sábado de manhã, uma vez por mês. Uma vez por mês. Diga comigo, eu não vou perder nenhuma oportunidade. Nós vamos ver que é por isso que o PGM, a igreja, não é apenas uma reunião semanal. Não é apenas uma programação da igreja, não é apenas um encontro, ele representa o coração missionário. Olha, quando alguém chega aqui e fala assim, pastor, eu trouxe um visitante, trouxe um convidado, eu falo assim, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, eu fico felicíssimo. Eu falei assim, é isso aí, pastor, está afastado, está desviado, pastor ainda não é crente. Quando alguém chega para mim e fala assim, pastor, no meu PGM, nós recebemos uma pessoa que não é crente. Cada PGM é uma base missionária, cada culto é uma oportunidade missionária. O PGM é uma extensão da igreja, alcançando pessoas aonde elas estão. É uma oportunidade de pregar, de pegar uma semente e lançar e cuidar para que crie raízes profundas. Porque uma pessoa que chega e precisa ser acolhida, uma pessoa que recebe Cristo precisa ser ensinada, uma pessoa que começa a caminhada precisa ser acompanhada. O propósito não é apenas receber visitantes, mas formar discípulos. Na semana passada eu falei aqui, irmãos, vocês não ficam preocupados se Jesus voltar e você olhar de um lado, está aqueles que estarão para a vida eterna, e do outro, aqueles para a condenação eterna. Eu não fiz o apelo. Fui fazer o gabinete, de repente entrou uma jovem com a nossa querida irmã Flávia.
E a Flávia falou assim, pastor, ela quer aceitar Jesus. Eu falei assim, tá bom. E quando abraçamos, ela começou a chorar e aceitou Jesus copiosamente, porque ela entendeu que se a trombeta tocar, ela não pode ficar. E se a trombeta tocar, nossos filhos não podem ficar, nosso cônjuge não pode ficar, nossos familiares não podem ficar, nossos vizinhos não podem ficar, nós não podemos ficar. Nós temos que falar dessa coisa boa que é o reino de Deus, daquele que é o melhor, daquele que é o nosso Salvador, com alegria apresentar, olha, você precisa se salvar. E foi tão impactante para mim, Paloma, que eu não esqueci seu nome. E olha que eu sou difícil de guardar nome, hein? E eu não esqueci o nome. Foi impactante demais para mim. Eu estava passando mal demais na quarta-feira, estava muito mal. Estava naquele resfriado, né? Garganta querendo fechar. Olha, uma dor horrível na vista, uma enxaqueca, porque eu havia perdido meu óculos, eu tive que mandar fazer outro óculos. Meu Deus, que coisa terrível. E aí a Paloma veio e se rendeu ao Senhor. E a Paloma está aqui hoje. A Paloma mora, sabe aonde? Lins de Vasconcelos. Viu como foi marcante para mim? É sobre isso. O que você está fazendo para que os outros não vá para o inferno? Porque não é só sobre ir para o céu, é sobre não deixar ninguém para trás. Porque quem fica para trás é condenação eterna. E condenação eterna é inferno. Eu não quero aqui falar sobre, você tem que fazer isso, aquilo, outro, para não ir para o inferno. Não, eu não quero falar sobre isso. Sobre o que você deve ou não deve fazer para não ir para o inferno. Até porque, se a primeira semente for semeada na sua vida, que é a palavra, essa vai ser a menor das suas preocupações, porque se andarmos na luz, como Ele na luz está, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se essa semente for semeada, sabe o que a palavra diz? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Sabe o que essa palavra vai dizer? Se essa semente for semeada na sua vida, sabe o que vai dizer? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não precisa eu dizer assim, não pode andar isso, não pode fazer aquilo, não pode. E isso são regras que em algum momento você vai cansar e você vai deixar de praticar e vai voltar a fazer as coisas antigas. Mas se você entender que é por Ele, para Ele, que você foi liberto por Ele, que a palavra entrou, te confrontou, te trouxe ao lugar que Ele queria, não vai ser difícil, você vai fazer por amor a Ele. Porque não é assim. Por amor, a gente evita de fazer as coisas que decepcionam quem nós amamos, não é assim? Você quer ver uma coisa? Lá em casa tem uma coisa simples, mas que a Hélida não gosta. A Hélida não gosta de que termine de usar o copo ou alguma louça e deixe em cima da pia. Ela gosta que coloque dentro da pia. Ela não está nem preocupada se você vai lavar ou não a louça. Mas ela fica mais chateada se você deixar em cima da pia do que se você não lavar a louça. Olha só, não é um... Mas para mim, o copo dentro da pia e em cima da pia, para mim não faz a menor diferença. Para mim, o importante é que ele está num lugar onde ele vai ser lavado. Mas para ela isso é importante. Aí sabe o que eu faço? Aonde você acha que eu coloco o copo? Porque por mais que para mim não faça a menor diferença, para ela faz. E como eu a amo, eu vou evitar fazer coisas que vai decepcioná-la.
quando nós dizemos que amamos a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, nós vamos evitar de fazer coisas que o decepcionem. Vamos evitar de fazer coisas que nos afastam dele. E ninguém vai precisar vir aqui e falar, ó, isso e aquilo, olha, seu pecador, seu não sei o quê. É a palavra, vós já estou limpo pela palavra que vos tenho dito. É a palavra que limpa, é a palavra que liberta. Tudo que eu disser de mim mesmo é achismo, mas quando eu trago a palavra, ela é a nossa base. Ela é o fiel da balança. É ela que dá direção, ela é a bússola, ela é que restaura. Quem ora recebe estratégia dentro da palavra. E eu quero encerrar esse sermão, depois eu vou disponibilizar lá no grupo de líderes. E quem quiser, eu não vou pregar ele de novo. Não vou fazer como os outros que eu falo assim, não, semana que vem eu prego mais um. Não. Esse eu não vou fazer isso. Mas eu só fiquei na introdução dele. Ainda tinha 3 tópicos. Mas, outro dia, quem sabe? Um outro dia. Uma coisa que nós aprendemos, para encerrar, é que o semeador da parábola tinha uma certeza. Ele tinha uma certeza. Nem toda semente produzirá no mesmo tempo. Nem toda semente produzirá no mesmo tempo. Nem todo solo responderá da mesma forma. Nem todo mundo, há alguém que você vai convidar e no mesmo instante, vamos lá. Nem todo mundo vai ter a mesma compreensão da palavra. Nem todo mundo vai ter a mesma compreensão. Você quer ver uma coisa? Olha, quando comecei a ministrar ali na congregação do Catumbiú, na Kadosh, eu tinha uma linguagem, como é que eu vou dizer? Mais coloquial. Um pouco mais coloquial, um português um pouco mais coloquial, mais formal. E aí, um dia a Hélida virou para mim e falou assim, amor, a palavra está ótima, eu entendo, mas você já parou para pensar que possa ser que tem gente que não entende? Eu consigo compreender tudo que você está dizendo. Eu consigo entender os termos, as palavras difíceis, eu consigo compreender. Mas será que alguém entende? Será que todo mundo está entendendo? Aí eu olhei assim, eu falei assim, não tinha pensado sobre isso. Não tinha pensado sobre isso. Por quê? Nem todo mundo recebe igual. Nem todo mundo tem o mesmo nível de desenvolvimento intelectual, cognitivo e tantas outras coisas. Nem todo mundo teve as mesmas oportunidades. Nem todo mundo tem um hábito de leitura. O que refina, o que ajuda na compreensão, nem todo mundo. Nem todo mundo. Então, nem todo mundo vai entender da mesma forma, mas você precisa ser o máximo possível, mais simples possível. O mais simples possível. Porque quando Jesus estava ensinando através de parábola, ele não estava complicando o negócio, ele estava falando assim, vou falar numa linguagem que depois ninguém pode dizer que não entendeu. Entendeu? Aí, sabe o que eu fiz? Eu falei assim, você tem razão. Aí eu fui orar a Deus e falei assim, Deus, me dá uma direção. Aí lançaram uma Bíblia que eu me apaixonei, Joana. Uma versão que eu me apaixonei. Nova Versão Transformadora, NVT. Nossa, maravilhosa aquela versão. Tem textos bíblicos que eu leio que a vontade é só ler o texto e nem ministrar o texto. Eu falei, porque é assim, quem não entendeu não entende mais nada. Nem todo solo responde da mesma forma. Mas nós precisamos continuar lançando a semente. O semeador sabia que uma única semente poderia mudar uma história inteira. Uma única semente.
Uma única família, uma única pessoa de uma família que você alcança é uma história de uma geração inteira que você muda. Talvez você olhe para a igreja, talvez você olhe para o seu PGM, principalmente, e pense: somos poucos. Mas Deus sempre começa grandes movimentos com pessoas disponíveis. Noé começou uma arca sozinho, Abraão começou a caminhada pela fé, Davi começou cuidando de ovelhas, os discípulos começaram com poucos recursos. Mas quando Deus sopra sobre uma semente, aquilo que parecia pequeno se torna grande. Hoje Deus está nos lembrando: a casa está cheia, mas Ele ainda quer mais. Mais compromisso, mais amor pelas almas, mais disposição, mais discípulos, mais famílias. Nesse processo existem pessoas esperando uma visita, existem famílias esperando uma visita, existem pessoas esperando uma mensagem, existe alguém precisando ouvir: Jesus ainda transforma a história. Olha, que coisa maravilhosa. Outro dia eu liguei para uma pessoa que veio visitar a nossa igreja e a pessoa virou e falou assim: pastor, olha, eu me senti muito acolhido, muito amado. Eu ainda não me decidi por Cristo. E eu estou a isso aqui, ó, por decidir. Eu falei assim: olha, eu conheço um personagem na Bíblia que estava isso daqui. Aí ele: é mesmo? Que personagem? Eu falei assim: o rei Agripa. Ele perdeu a maior oportunidade da vida dele. Não perca a sua oportunidade. Quando foi algumas horas depois, aquela pessoa me ligou, ela que me ligou e falou assim: pastor, eu recebi ligação de uma pessoa da sua igreja. Foi o senhor que pediu para ligar? Eu falei assim: não, eu não pedi, realmente eu não pedi para ligar. Eu falei assim: não, nós temos um ministério que cuida disso, porque nós estamos preocupados com a sua alma. Nós não queremos que você perca a maior oportunidade da sua vida. Isso deve ser um trabalho de todos nós. Deve ser uma responsabilidade não de todos nós. Jesus ainda transforma histórias. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: você conhece alguém que precisa ter a história transformada? E a pergunta aqui não é: será que Deus pode fazer? A pergunta é: será que nós estaremos disponíveis para ser instrumento para mudar a história de alguém? Porque o reino de Deus, quem ora recebe direção, quem semeia participa da colheita e quem frutifica precisa multiplicar. Põe-se de pé, por favor. Pastor, é difícil. Pastor, eu tenho vergonha. Não tenha vergonha. A Bíblia diz assim: ó, aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele naquele dia. Romanos capítulo 8, verso 16 diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus. Para transformar não apenas um, mas a todos. Coloque sua mão sobre o seu coração. Feche seus olhos. Romanos 1,16. Não é 8 não, 1,16. Romanos capítulo 1, verso 16. Olha lá. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação, para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como Deus nos declara justo diante dele. Olha só, é a versão NVT.
Deixa no versículo 16, por favor.